E aí galera, bom, hoje nós iremos falar sobre um assunto um pouco polêmico, que na realidade para muitos existe até hoje, só que sabemos o quanto isso diminuiu. O assunto de hoje será escravidão. Bom, para dar início à escravidão, nós temos o conceito de criar nas nossas mentes que a escravidão ela aconteceu somente no Brasil. É claro, porque nós estudamos a exploração do Brasil. Só que na realidade a escravidão ela vem muito antes disso. A escravidão ela já foi utilizada contra os povos eslavos, que são povos hoje em dia formados pelo Império Russo, povos formados pela Bielorrússia. Então o Império Romano antigamente ele tinha muita dominância. Então eles acabavam escravizando esses povos que eram um pouco mais pobres, um pouco mais de classe social, vamos dizer, menores do que a deles. Só que a escravidão portuguesa realmente ela começou no ano de 1444, quando os portugueses, descobrindo a África, começaram a se aproveitar da mão de obra negreira. E era algo que eles substantivamente fizeram crescer ao longo do tempo. No Brasil, para você ter ideia, a escravidão ela iniciou no meio do período do século XVI, quando o Brasil estava precisando de muita mão de obra, só que o Brasil ela utilizava mão de obra indígena. E isso não estava rendendo lucro para a coroa portuguesa. Então os jesuítas eles acabavam impedindo que os escravizados fossem os indígenas. Por isso os portugueses eles acabaram trazendo da África alguns negros, e eles eram exportados de uma maneira horrível, uma maneira que era deplorosa para aquela idade. E alguns acabavam até morrendo. E chegavam aqui, tinham que trabalhar no engenho de açúcar. O engenho era quem mandava, era o cara que tinha posse, era o cara que era rico. Então acabava que eles trabalhavam para o engenho de açúcar, tinha as senzalas, onde eles ficavam, onde ficavam com suas famílias. E esse foi o período que iniciou a escravidão, onde foi a parte mais difícil, a parte que eles tiveram que suportar tantas coisas e tantas dificuldades. Bom, até por isso vemos umas culturas demasiadamente altas no Brasil. A mistura foi muito grande. A cultura da África ela era totalmente diferente da cultura que estava se descobrindo no Brasil. E ainda para melhorar se misturou com uma cultura indígena. Ou seja, foi uma miscigenação muito grande e muito alta. E a cultura africana ela deixou pra gente muitas coisas até hoje mesmo. Na época, os africanos, eles, para se defenderem corporalmente falando, eles acabaram desenvolvendo algo que chamamos hoje de capoeira, que pode ser considerado algo como dança, mas ao mesmo tempo para eles era algo como uma proteção pessoal. E não era só isso. No Nordeste hoje em dia vemos muitas coisas ainda como temperos que são afro-brasileiros. São temperos que eram na realidade africanos, porque a África sempre foi muito conhecida pelos seus temperos nobres, então acabaram trazendo um pouco dessa cultura para o Brasil. E até hoje em dia a África ela tem grande importância para isso no Brasil. Na Bahia, para você ter noção, eles trouxeram o dendezeiro, que é algo que está presente em muitos pratos baianos de origem típicas nordestinas. E são pratos como a acarajé, que, por exemplo, nem eu mesmo conhecia. Mas não só nisso. As religiões dos africanos também estão muito presentes ainda no Brasil no século atual. Eles tinham como sua religião principal a Umbanda e o Candomblé. E o Candomblé ele é predominante no Brasil, é uma religião muito alta e muito grande, uma religião afro-brasileira. Então nós vemos que a cultura africana ainda está muito presente no Brasil. E tanto é que o Brasil é um dos países que tem mais a etnia puxada para o africano e o branco ao mesmo tempo, até por causa desse latino-português e essa miscigenação africana. Bom, falando sobre a abolição, foi algo muito complicado de ser aceito pelos povos daqui do Brasil, porque grande parte do Brasil e a economia era movida pela escravidão negra. A escravidão em si, ela começa quando a Inglaterra ela percebe que, com seus conceitos de iluminismo e liberalismo, não condizia ter alguém escravo. Eles queriam que o povo fosse liberto. Então eles iniciaram esse processo de abolição, que todos eram iguais, e assim os escravos eles acabaram virando
eles acabaram sendo colocados no meio social da Inglaterra. Mas no Brasil, isso foi um pouco complicado de acontecer. E a Inglaterra, ela estava pagando, né, a sua mão de obra. Então, o lucro da Inglaterra não era tão alto como o do Brasil. O Brasil, ele não tinha que pagar uma mão de obra. Então, acabava que o lucro do Brasil estava sendo presumidamente muito alto. E o que aconteceu? A Inglaterra, ela, para continuar sendo uma grande potência, ela acabou começando a fiscalizar barcos negreiros e a prender. E aí, o Brasil, ele continuou sendo fiscalizado, mas o Brasil ele somente foi ter a sua abolição apenas no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, ela, através de um documento, ela conseguiu abolir a escravidão. Só que ainda assim, a escravidão ela não tinha acabado totalmente. Após a escravidão, a vida dos negros não era tão fácil assim. Muitos pobres que viviam na Europa vieram para trabalhar nas fazendas através de salário. E esses negros eles acabaram sendo deixados de lado, sofrendo racismo e até mesmo muitas das vezes apanhando de qualquer forma. Então a abolição ela realmente existiu, mas a mente acabou não mudando. Os negros acabavam que sofriam muito, mulheres elas não conseguiam se colocar no meio da sociedade, não conseguiam trabalhar, e até por isso eles acabavam se reunindo em quilombos, para juntos viverem e muitas das vezes até assim morrerem. Mas a escravidão é algo que vemos até hoje em dia. Ainda tem o preconceito, ainda existe a dificuldade do negro, mas é algo que aos poucos estamos conquistando. Aos poucos a sociedade ela tem percebido que o negro, assim como o branco, não tem diferença nenhuma. Não existe razão social ou raça que mude a humanidade de um ou de outro. Então a escravidão ela foi mais ou menos isso, ela se resume a isso. Teve muitos momentos complicados para os escravos, mas que graças a Deus já passaram. E é mais ou menos isso o assunto sobre a escravidão. Espero que vocês tenham gostado.